concessão das rodovias estaduais, bloco 2, que abrange aqui 11 municípios da nossa região. São 4 rodovias, a ERS 128, a 129, a 130 e a RSC 453, que é a Rota do Sol. E a gente tem falado, pessoas que são favoráveis, pessoas que são contrárias. Tivemos manifestações já pela região e um movimento que é mais recente é dos vereadores de Lajeado. 8 vereadores aqui de Lajeado assinaram uma moção de repúdio e também um projeto de lei contrário à implantação de pedágio, de praça de pedágio, de free flow aqui na nossa região. E 2 deles que encabeçam esse movimento são o Vanderlan Marques Pereira, o Mano Pereira, e o outro é o Ramatiça de Oliveira, ambos do PL. Estão aqui conosco na Rádio Independente para falar sobre essa movimentação, o que na prática vocês estão propondo, o que pode acontecer e por que dessa mobilização nesse momento. Vocês que estiveram também na audiência que foi realizada em Porto Alegre essa semana, né? Até falamos ontem com o deputado estadual Gustavo Vitorino, que esteve à frente dessa comissão também, que é contrária à concessão como ela está sendo proposta. Bem-vindos aqui à programação da Independente, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, né, Gabi? Obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente, né? Então, estamos aqui, né? Como vereadores, a voz do povo, né? Como diz a voz do povo, a voz de Deus, vamos dizer assim, né? Quase 80%, né, dos munícipes da nossa região não aceitam o pedágio, não estão em concordância com esses pórticos, né? Com essa concessão de 30 anos aí, né? Então, se for para colocar pedágio, então que seja um preço justo para todos. Porque estamos vendo uma grande maioria da população e pessoas que se deslocam de uma cidade para outra, que tem que trabalhar em Lajeado, vão ter, no final do mês, um grande custo, né? Do jeito que está sendo implantado, né? Então não é só nós, vereadores, né? Mas você acompanha as redes sociais, as mídias e também os comentários, a maior parte é a população já sentindo o peso desses pórticos. Sim, o pedágio ele vem para quê? Para investimentos na infraestrutura, da manutenção e também da construção de pontes e rodovias. Mas também, aonde vai sair esse preço? Da onde vai sair? Vai ser dos pequenos. Os grandes têm condições de trafegar como querem, mas e os pequenos? Os pequenos produtores, os vendedores, essas pessoas que trabalham com aplicativo, que precisa levar um passageiro para uma cidade para outra, vai ter um custo maior aquele passageiro. Entendeu? Que já tem os impostos né? Que já é direcionado para as estradas, para as rodovias, por que mais pedágios? Entendeu? Sim, como eu te falei, se for para colocar esse esporte, que venha com preço justo para todos. Entendeu? Como já foi comentado na sessão, sobre até lá, né, nessa audiência que tivemos em Porto Alegre, né, audiência pública, eu digo assim, ó, se não tiver fiscalização, as coisas vão acontecer. Se a gente não se movimentar, as coisas vão acontecer. Vão colocar de qualquer jeito e a gente vai ter que aceitar. Alguém tem que fazer esse movimento, alguém tem que tomar a frente para as coisas não aconteçam, né, que esteja mais transparência, né, para nossa região, principalmente, aí, que alguns vão sofrer. Né, como eu já ouvi vários comentários, vários testemunhos das pessoas, né, trazendo para nós, mano, isso aí não dá. Como é que a gente vai deslocar? Eu sou vendedor, eu preciso fazer uma região e eu não conseguir vender, eu vou ter que pagar só em pedágio, entendeu? E também escutei, não sei se vocês confirmam, quando você atravessa um pórtico aí, um pedágio de um free flow aí, se você não pagar no tempo determinado, vem uma multa estrambólica. Então, será que vai ser viável isso aí para todos nós? E aquelas pessoas leigas que não conhecem ainda os aplicativos para pagar os free flow. Entendeu? Então, isso aí tudo abrange um grande número da nossa população e da região aqui dos vales, né? Mano, o próprio Ramatiz tem demonstrado, né, nas sessões ser contra o pedágio, já levou cartaz, o Ramatiz tem um adesivo, se não me engano, no computador, né, contra, e vocês já deixaram claro que são contra o pedágio, mas agora fazem um movimento um pouco maior na Câmara de Vereadores com assinatura também de outros colegas. Não sei se o Ramatiz quer responder que outros colegas assinam junto e por que de oficializar essa contrariedade?
Então, muito boa tarde, agradeço o espaço que a gente está dando, né? Gosto muito do Grupo Independente, vocês entrevistaram esses dias o governador, que é o proponente desses pedágios, entrevistaram o Vitorino, agora estão aqui, então fica amplo o debate, né, de todos os lados. A grande verdade é que o pedágio, né, ele é um tapa-furo, né? Um tapa-furo é uma passagem de responsabilidade que o governo federal deveria ter e assumir para ele, que ele tenta passar para o outro. A verdade é que o grande ganhador dos pedágios é o governo. O governo federal, o governo estadual. Quem ganha realmente com o pedágio é o governo. O governo, no momento que ele pedageia, ele deixa de investir dinheiro na manutenção, ampliação e modernização de rodovias. Essa é a primeira coisa. Então é o dinheiro que cai lá, que não precisa sair. E a segunda coisa que ele ganha é que ele recolhe impostos disso. Tem imposto que é recolhido. Se eu não me engano, talvez o Loivo aqui possa me ajudar, a porcentagem que vai da taxa que a gente paga de pedágio volta para o governo. Então, para ele é um negócio muito bom, realmente muito bom. E existe uma política, tá? Uma política que não é esse governo nem outro, mas muitos governos fazem, que é deixar sucatear as vias. As vias são deixadas de lado para serem sucateadas para a gente conseguir, para eles conseguirem justificar colocar um pedágio. Isso é tão verdade que o governador Eduardo Leite, quando estava aqui dando uma entrevista para vocês, ele falou com todas as palavras, né? Se não houver o pedagiamento, as rodovias vão ficar como estão. Não é? Então, é algo assim, é uma política de vou passar esse custo para o outro para sobrar mais dinheiro para mim, para eu poder fazer o que eu quiser, talvez comprar um jatinho, não sei, né? Algo do gênero. Então, existe um projeto de lei que foi proposto pelo meu colega Mano, tá? Que é um projeto de não anuência. A não anuência, esse projeto, ele na verdade, o efeito legal dele não é um grande efeito legal, mas ele é um projeto que mostra que a Câmara de Vereadores de Lajeado, né, que é a Câmara que tem vereadores eleitos pela população e representa a população, né, ela não está satisfeita e ela não concorda com isso. É óbvio que nós, como município, nós não temos poder para parar os pedágios. Nós não temos poder para isso, porque isso está numa instância superior a nós. Mas a gente mostra o nosso descontentamento. O grande efeito legal caso esse projeto seja aprovado é que se tiver outros processos, ele pode ser usado como argumento também para as pessoas que são contra o pedágio. Por exemplo, chega lá uma empresa, estou fazendo uma situação hipotética, ela entra com um processo contra o governo do estado mostrando que esse pedágio vai encarecer o custo de vida dela. Ela pode fazer isso, né? Ela pode usar esse projeto de lei, caso aprovado, ele ainda vai tramitar para as comissões para a gente fazer o julgamento se ele é legal ou não. Depois ele vai à votação em plenário, ainda está tramitando lá dentro, mas ele pode ser usado para isso. Mas, infelizmente, ele não tem o poder de parar. Então, 8 vereadores assinaram, eu estou com eles aqui, assinou o Antônio Oliveira, assinou a Rosane Cardoso, assinou o Valdir Blau, assinou o meu colega Mano, assinou eu, assinou o Vavá, assinou o Marquinhos Scheffer e assinou o Lorival. Então nós temos aí PL, MDB, PP, PT e Podemos. São 5 diferentes partidos. Praticamente todos os partidos que têm representações na Câmara assinaram. Apenas o PSDB ficou de fora. Apenas o PSDB ficou de fora. Bom, são 8, né? Tem 7 que não assinaram. Esses 7, eles não assinaram de repente porque eles não concordam ou porque eles têm outros viés, daqui a pouco eles não querem se incomodar? Vocês chegaram a propor também para todos os vereadores ou ficou mais no grupo que se mostrava contrário? Nós chegamos até ele, né? Não tivemos resposta ainda, né, bem confirmada de porquê, né, o que foi, por que se negaram, né? Mas mandaram para todos. Mandamos para todos, né? Tem alguns colegas que estão viajando, né? O Lorival está viajando, o Neco está viajando, né? E muitas vezes a gente tem muitas atribulações, assim, e a agenda é cheia, e vou ser bem sincero, às vezes passa algumas coisinhas, né? Mas acredito que cada um é difícil a gente falar pelos colegas, né? Se são a favor, se não são. Pelo que a gente conversa, né, extraoficial, não posso falar de novo pelos colegas, mas
a grande maioria ali, com uma ou outra exceção, né, já se posicionaram que, olha, Rama, eu vou ser bem sincero, eu acho que isso aí não é uma coisa boa para a região, mas eu prefiro esperar para ver o que vai acontecer. E você destacou, né, Ramatiz, que o próprio governador falou, dias atrás fui lá na Casa Civil também, o Arthur Lemos também disse que o Rio Grande do Sul vai ficar para trás nos próximos anos se não fizer a concessão. O governador disse que as estradas vão ficar como estão. Vocês não acreditam que isso vai acontecer de fato? Acreditam que é mais para tentar convencer e ter uma assinatura agora? Ou tem medo de que daqui a pouco possa ter um revés nesse sentido aí para as nossas estradas? Acredito que de fato ficaremos para trás? Eu vou ser bem sincero contigo, tá? Sou professor de medicina, né? E dentro da área da médica, a gente sabe que o processo mental, ele é muito importante, tá? Eu não sou psiquiatra nem nada, né? Eu sou farmacêutico, mas o processo mental é muito importante. Eu acho que esse tipo de conversa do governador é um tipo de um artifício, um gatilho mental, que principalmente quem lida com venda tenta disparar os gatilhos mentais para criarem necessidades. Então, no momento que ele diz, que nem ele falou na entrevista aqui para vocês, que se não tiver o pedagiamento, nós vamos não ter investimento, ou que nós vamos ficar para trás, ele está tentando trazer um gatilho mental para nos convencer de que aquilo é bom. Tá? Eu vou dar um exemplo. Tá? Antes de entrar aqui para a entrevista, a gente estava falando dos pedágios lá de Pelotas. Tá? Eu não sou lajadense, eu fui criado parte da minha adolescência aí em Pelotas, fazem 11 anos que eu moro aqui, em Lajeado. Né? Meu filho nasceu aqui. Lá em Pelotas, nós temos pedágio há anos. E eu pergunto para vocês conhecem a região sul do Rio Grande do Sul? Pelotas, Rio Grande? Sim. Comparem o nível de desenvolvimento que nós temos naquelas regiões com a nossa. E eles têm pedágio. Vocês sabiam, em 2007, eu me mudei para a Austrália, fui fazer meu doutorado lá, e nesse ano, claro, não é uma via estadual, é uma via federal, mas dá para a gente ter uma ideia. Se começou a fazer a duplicação da BR-116 que liga Pelotas com Porto Alegre. Quando eu voltei, em 2012, não tinha sido entregue talvez 40%. De 2007 a 2012. Hoje, 2025, que dá, não vamos dizer, mais de 15 anos, ainda não está pronto. Ou seja, as concessões, elas são perigosas. Tá? Elas são perigosas porque se promete uma coisa, se cria uma necessidade para te vender uma ideia, só que na prática as coisas não se desenrolam como a gente espera. Por que eu trouxe a região de Pelotas? Porque ela tem pedágio. O pedágio mais caro, talvez, do Brasil. Pergunta se aquela região é tão desenvolvida. Será que nós vamos ficar tão para trás assim? Nosso colega Cícero Copelo, que está acompanhando a programação, ele até, a família dele é de Pelotas, ele disse que é R$19,50 o pedágio de Pelotas, Ecosul é responsável pelas rodovias. É um absurdo. É um R$19,50. R$19,50. Meu Se Deus. tu pegar e sair... São dois, ele fala. Se tu pegar e sair de Pelotas e ir para Rio Grande, que se não me engano são 50, 60 quilômetros, se paga esse valor aí. Eu sei porque eu já dei aula, morava em Pelotas e dava aula na FURG, no curso de medicina da FURG. Gasta R$40 em pedágio só para andar 50 quilômetros e voltar. Se tu mora em Pelotas, que era a minha Fora a situação... gasolina. Não, fora a gasolina. Só pra gente fechar esse ponto, ontem lá nessa audiência que nós estávamos, nós ouvimos de um caminhoneiro, se eu não me engano, de Camaquã, né, mano, que ele falou que tem algumas regiões e alguns caminhoneiros que transportam arroz, talvez o Loivo me ajude aqui, que é mais caro... 50 quilômetros. Eles gastam mais, é mais caro o custo do pedágio do que do próprio diesel. Então ele nos fez um número assim, que muitas vezes, quando eles têm que fazer um frete, eles gastavam R$2.000 em pedágio no caminhão, com o caminhão cheio, e gastavam R$1.600 de diesel. Olha o absurdo, vou repetir. Em pedágio saía R$2.000. E para transitar em diesel, essa distância, eles gastavam R$1.600 em diesel. Né? Ou seja, claro, esperamos que essa realidade não venha para cá, mas nós queremos isso? Né? Será que nós realmente vamos ficar para trás? Ou o governo do estado e algumas outras pessoas não estão querendo criar uma necessidade para que a gente diga, realmente, vamos aceitar isso aí vai assim mesmo, porque senão a gente vai ficar para trás. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os gatilhos mentais. Antes de falarmos aqui com o Loivo da Sherry, que já chega aqui, ele é integrante do movimento RS Pedágio Não, já conversamos com ele em outro momento. Eu só queria aproveitar ainda para saber do efeito legal. Você falou, né, Ramatiz, que talvez não vai ter um efeito legal tão grande. Aprovando esse projeto de lei,
né? Por exemplo, a moção de repúdio é uma situação, é para dizer, olha, estamos contrários, mas o projeto de lei pode ter uma outra consequência. Tem como, por exemplo, blindar, entre aspas, Lajeado e ter pedágio em outros pontos em Lajeado não por conta desse projeto de lei? Tem esse poder, esse projeto de lei, ou que tipo de efeito ele vai ter caso aprovado? Não tem. Acho que simbolicamente a gente está fazendo algo que nós, como vereadores legislativos, não está de acordo, ouvindo a maior parte, que é a população, que não está aceitando, né, porque tudo que está acontecendo não foi transparentemente colocado, né? É mais para oficializar que a Câmara que... de Vereadores Sim. é contra esse modelo. Sim. E rapidamente, vocês falam muito contra o pedágio. A gente vê alguns posicionamentos, e até de empresários em audiências públicas, contra o modelo, achando que o valor deve ser menor, a quilometragem deve ter um espaçamento maior, mas a posição de vocês seria contra o pedágio em geral, ou num modelo diferente atenderia as demandas? A nossa visão, como todo esse movimento está sendo porque que não seja o abusivo, que seja uma cobrança que vê se ser justa para todos, que mais tarde isso não vire, como já falei várias vezes, não vire um câncer. Ou seja, pode ter o pedágio, mas não no modelo que tem hoje. Sim. Na minha opinião, para a gente começar a conversar sobre pedágio, tá? E eu falei isso ontem lá na audiência pública, no momento que o governador disser, não, nós vamos fazer o seguinte, a pista dupla vai custar o mesmo preço da 386. Aí nós sentamos e começamos a conversar sobre o pedagiamento, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que essa política de deixar sucatear para criar necessidade, ela existe. E, realmente, a gente já tem um pedágio ali, né? A gente já não tem um pedágio ali. Por que não está fazendo o que precisa ser feito, que está tão ruim que a gente precisa botar outro pedágio ali, né? Então, assim, quer fazer o pedágio, não tem outra situação, ele realmente vai deixar o troço se deteriorar. Tudo bem, vamos sentar na mesa e vamos conversar. Mas vamos conversar começando, pelo menos, o assunto inicial é a gente pagar o mesmo valor que a gente paga na 386. Eu acho que qualquer coisa fora disso, a gente não precisa nem sentar numa mesa para conversar, que é abusivo. Se a gente tem um modelo, uma estrada que cruza Lajeado, duplicada, que a gente paga em torno de 9 centavos, como é que ele me vem com um modelo que é 20 e tantos centavos? Isso é um absurdo. Chega a ser uma coisa surreal alguém propor uma coisa dessa. Então, assim, a gente é contra o abusivo, né? E no momento que não tem nem conversa, é não. Vamos conversar também com o Loivo Darcheri. A gente não tem mais, infelizmente, tanto tempo, mas o Loivo veio bem orquestrado aqui, com muito documento, né? A gente já teve uma outra conversa aqui, ele que é de Vespasiano Correia, que é um dos líderes do movimento Pedágio Não, mas para contextualizar dentro dessa temática, né? Do projeto de lei que a Câmara de Vereadores de Lajeado, através do Mano, do Ramatiz e de outros 6 vereadores está propondo, né? E outras novidades aí dentro desse movimento que você é um dos líderes, Loivo. Bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Obrigado à Rádio Independente por dar novamente esse espaço. Foi a primeira rádio que eu dei uma entrevista na vida, entrevista em rádio, foi muito bom. Agradecer ao Mano, agradecer o Ramatiz, desculpa. Não. Enéas. Ramatiz. Enéas. Foi muito bom que esse movimento de vocês aqui em Lajeado é excelente. Eu estou falando para todo mundo, é muito bom esse movimento, porque Lajeado é o maior município do Vale do Taquari e não podia ficar fora desse movimento. Precisa, né? Então nós temos vocês dois, mais o Vavá, que também está fazendo, eu vi algumas falas dele. Então isso é excelente o que eles estão fazendo. E vamos ver se conseguimos uma audiência pública, né? Também em Lajeado. Bom, diante disso, o que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer que pedágio não é bom em nenhuma circunstância para a sociedade. O pedágio é bom para quem? É bom para o governo, é bom para as empreiteiras, que vão pegar as obras, e é bom para a empresa pedagiadora. É só para esses 3. Pro resto não é bom. Nem se abaixar 0,14 centavos vai ser pior ainda. Por que vai ser pior ainda se abaixar para 14 centavos? Hoje está em 0,23. O governo ofereceu a 0,32. A gente não podia nem estar conversando com esse governo que ofereceu a 0,32. Não tem nem conversa. É a mesma coisa, eu já dei é a mesma coisa que eu ir numa loja. Se for numa loja, comprou um produto, tá lá, tá R$20. Tá bom? Aí tu vai numa outra loja, o preço da mesma mercadoria é R$5. Tá bom? É isso que custa. Nós vamos pagar em torno de 20 a 30 bilhões de reais de pedágio e eles vão aplicar para nós somente 5 bilhões. Tá bom? O que eu quero dizer? Tu foi numa loja, pagou, tá R$20, na outra tá 5. Tu iria ainda conversar com aquele cara que te ofereceu R$20? Eu nunca mais entraria nessa loja. Como a gente nunca mais podia conversar com esse governo. O que ele está oferecendo para nós é um assalto.
Ainda mais no Vale do Taquari, que foi devastado. Ele devia vir aqui dar recursos para nós duplicar as estradas, é isso que ele devia fazer. E a estrada aqui o problema do Vale do Taquari, 80% a 90% do problema do Vale do Taquari é Arroio do Meio ao Trevo Cruzeiro do Sul. Sabe quanto custa isso? No máximo, explodindo, 300 milhões de reais. Sabe quanto a comunidade do Vale do Taquari vai pagar? Vai pagar entre 5 e 10 bilhões de reais de pedágio. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de algum prefeito apoiar isso? Qual é a lógica de alguns empresários da região, uma SIC da vida, uma Codevate, apoiar isso? Qual é a lógica? O povo que está assistindo deve estar pensando qual é a lógica. É só para desviar dinheiro. Bom, gente, nós temos exemplos também de estradas que já foram pedagiadas e nunca deram certo. Tu pega uma BR-285, que tem uma colega nossa, Márcia, que passa direto lá. BR-285, que passa de Panambi a Passo Fundo, ela foi pedagiada de 94 até 2013. Não teve uma obra. Não teve uma obra. As obras só começaram depois que parou o pedágio. Teve terceiras faixas, duplicação, teve várias terceiras faixas e a estrada está excelente. Está excelente. E outro detalhe da empresa pedagiadora. Concessionária do antigo pedágio Carazinho é investigada por fraude. Gente, nós temos que ser muito inocentes. Nós temos que ser muito inocentes que essas empresas que vão entrar, que os 25% de lucro da empresa vai ser só para ela. Nós temos que ser muito inocentes. E outra coisa, o governo cobrar 27% de imposto do povo sofrido do Vale do Taquari, que levou 3 enchentes da cabeça. O que acontece? Cada 10 reais que nós vamos pagar no pedágio, 6 reais vai ser jogado no lixo. R$ 2,50 vai ser para a empresa pedagiadora, e mais alguns. R$ 2,7 reais vai ser imposto para o governo. 10% vai ser para pagar funcionário da empresa. Então, cada 10 reais, somente 13 reais vai ser aplicado nas estradas. Qual é a lógica disso? Não tem nenhuma lógica. Mas isso já é ruim, já é péssimo. Mas pode piorar ainda. Na realidade, nós não precisamos, esses 6,7 bilhões, nós não precisamos de todas essas obras. Não precisamos. O que nós precisamos de obras que nós já fizemos cálculos. Desses 6,7 bilhões, nós precisamos apenas os 1,3 bilhão do Funrix que o governo quer dar para essa empresa pedagiadora. É só isso que a gente precisa. Aqui, se tu comparar aqui de Lajeado, de Arroio do Meio a Lajeado, resolvendo o problema de Arroio do Meio a Lajeado, é 200 milhões de reais. De Encantado até Venâncio vai ser 300, explodindo 400 milhões. Para que a gente vai pagar uma fortuna de pedágio? A gente pode pagar entre todo o bloco 2, tá bom? Eu já fiz vários vídeos mostrando detalhadamente. Nós podemos chegar a 40, 50 bilhões de reais em 30 anos. E o que nós precisamos é no máximo de 2 bilhões. Nós vamos pagar 20, 25 vezes mais. Tá certo. Infelizmente a gente está com o tempo meio apertado aqui, mas já falamos bastante com os dois vereadores, também com o Loivo Darcheri, que é um integrante, um dos líderes do movimento RS Pedágio Não, o Mano Pereira e o Ramatiz Oliveira, os dois vereadores do PL que estão à frente dessa moção de repúdio e também do projeto de lei contra o pedágio, como está sendo proposto aí pelo governo estadual. Muito obrigado pela presença de vocês e ficamos à disposição.